A gente cresce ouvindo que tem uma vida, como se a vida fosse um objeto, uma posse, algo que dá para segurar com as mãos ou perder por descuido. Mas e se eu te dissesse que essa ideia de ter uma vida é justamente o que te separa dela? É o que cria essa sensação estranha de que você está sempre um passo atrás do presente, de que a vida está passando ali na frente dos teus olhos e você só assistindo. Essa é uma das ilusões mais profundas que a gente carrega. Porque quando você acredita que tem uma vida, inconscientemente você cria um eu separado, um eu que quer controlar, proteger, conquistar, organizar cada pedaço da vida como se ela fosse um móvel da casa. Mas a vida não é objeto, não é propriedade, não é projeto de carreira. A vida é o que você é, não o que você tem. E é aí que muita coisa começa a mudar. Porque quando você acredita que tem uma vida, você se sente responsável por fazê-la dar certo o tempo todo. E com isso vem o peso, a cobrança, o medo de errar, o medo de perder. Como se tudo dependesse do seu desempenho, do seu currículo, das suas decisões perfeitas. Mas quando você desperta para a verdade de que você é vida, você relaxa. Você entra no fluxo. Você percebe que não precisa mais ficar tentando segurar as rédeas o tempo todo, porque não existe um você separado da própria vida. Você é o movimento acontecendo. É o instante respirando. É a consciência que observa sem precisar explicar. E aqui vai um detalhe importante. Essa clareza que eu estou falando nasce no silêncio, na presença, no agora, no espaço entre os pensamentos. É quando você para de nomear tudo, para de julgar tudo, para de correr atrás de respostas e simplesmente está. Você já experimentou isso? Sabe quando você está olhando para o céu e por um segundo, só por um segundo, você esquece de você mesmo? Esquece do seu nome, dos seus problemas, dos seus planos e só sente. Sente a imensidão. Sente que existe algo maior que te atravessa, que te carrega. Então, é disso que estamos falando. Dessa dimensão mais profunda, mais silenciosa, que sempre esteve aí, mas que a gente esqueceu de tocar porque ficou preso no jogo de tentar ter uma vida perfeita. O problema é que quando você acredita que tem uma vida, você também acredita que pode perdê-la. E é aí que nasce o medo. Medo de morrer, medo de fracassar, medo de não ter tempo. Mas quem percebe tudo isso não é um medo, é você. A vida em você é maior que qualquer perda, porque ela não começou no teu nascimento e não vai acabar com o teu último suspiro. Ela é esse agora que respira através de você. Ela é essa inteligência que faz o coração bater, o pulmão expandir, o olho brilhar. Ela não está no futuro, nem no passado. Ela é. E sabe o que é mais bonito? Você não precisa se esforçar para ser vida. Você já é. Não precisa melhorar, se provar, se comparar. A vida não está te exigindo performance. Ela só está esperando que você se permita ser. Agora, aqui. Sem máscaras, sem papéis, sem culpa, só presença. E talvez essa seja a maior liberdade que você pode experimentar. Parar de viver como um personagem que precisa dar conta de ter uma vida e começar a viver como o próprio palco, como o próprio fluxo, como a própria consciência que se move. Porque quando você é, não falta mais nada. Tudo já está aí, em você. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! A maioria das pessoas ainda acredita que consciência é algo que se tem, como se fosse uma habilidade,
um talento, um acessório interno. Mas a verdade é que você não tem consciência. Você é consciência. E isso muda tudo. Porque quando você diz "eu tenho consciência", ainda existe uma separação sutil. Existe um eu que carrega algo, como quem carrega uma mochila. Mas quando você sente profundamente que eu sou consciência, você para de carregar e começa a simplesmente ser. E é nesse ponto que a vida muda de sabor. Você não está mais tentando se tornar nada, nem tentando provar que merece alguma coisa. Você sai do palco, sai dos personagens e volta para aquilo que é silencioso, mas absolutamente vivo. A consciência não tem rosto, ela não tem passado, não tem nome, não tem fardos. Ela só é, e paradoxalmente, é o que você sempre foi. Antes de todas as histórias, antes de todas as crenças, antes de todas as dores. Por trás da voz na sua cabeça, por trás dos seus medos, das suas pressas, dos seus julgamentos, existe algo observando tudo isso. E esse algo não precisa melhorar, não precisa ser aprovado, não precisa vencer na vida. Ele só precisa ser reconhecido. Essa consciência que você é não grita, ela sussurra, ela não compete, ela contempla. Ela não se impõe, ela permite. E o mais impressionante, ela está sempre disponível. Mas a gente se distrai tanto com os ruídos da mente, com os dramas do dia, com os papéis sociais, que esquece de voltar para casa. Porque, sim, a consciência é a sua casa. É o único lugar onde a paz é real, onde a alegria não depende de motivo, onde a presença não exige performance. Você já percebeu que tudo o que você busca lá fora, você só quer porque acredita que vai te fazer sentir bem por dentro? O dinheiro, o reconhecimento, o relacionamento perfeito. No fundo, é só uma tentativa de sentir paz, de se sentir inteiro. Mas e se eu te dissesse que isso que você tanto procura já está aí, dentro de você? Por baixo da confusão, por trás da ansiedade, depois da última camada de pensamento, tem algo em você que nunca foi ferido, nunca foi rejeitado, nunca foi abandonado. Porque a consciência não carrega histórias, ela só é. E paradoxalmente, é o que você sempre foi. Antes de todas as histórias, antes de todas as crenças, antes de todas as dores. Por trás da voz na sua cabeça, por trás dos seus medos, das suas pressas, dos seus julgamentos, existe algo observando tudo isso. E esse algo não precisa melhorar, não precisa ser aprovado, não precisa vencer na vida. Ele só precisa ser reconhecido. Essa consciência que você é não grita, ela sussurra, ela não compete, ela contempla, ela não se impõe, ela permite. E o mais impressionante, ela está sempre disponível. Mas a gente se distrai tanto com os ruídos da mente, com os dramas do dia, com os papéis sociais, que esquece de voltar para casa. Porque, sim, a consciência é a sua casa. É o único lugar onde a paz é real, onde a alegria não depende de motivo, onde a presença não exige performance. Você já percebeu que tudo o que você busca lá fora, você só quer porque acredita que vai te fazer sentir bem por dentro? O dinheiro, o reconhecimento, o relacionamento perfeito. No fundo, é só uma tentativa de sentir paz, de se sentir inteiro. Mas e se eu te dissesse que isso que você tanto procura já está aí, dentro de você?
Por baixo da confusão, por trás da ansiedade, depois da última camada de pensamento, tem algo em você que não foi ferido, nunca foi rejeitado, nunca foi abandonado. Porque a consciência não carrega histórias, ela só é. E quando você se dá conta disso, não com a mente, mas com o sentir, você não precisa mais se explicar para ninguém. Você começa a viver com mais leveza, começa a ouvir mais do que falar, a observar mais do que reagir. Você começa a escolher com sabedoria o que merece a sua energia e o que só está tentando roubar a sua paz. A consciência é o seu verdadeiro poder. E esse poder não vem do ego, não vem do esforço, não vem do mundo. Ele vem do silêncio. E é nesse silêncio que você volta para você. Você não precisa esperar a vida desmoronar para despertar. Não precisa de um trauma, de uma crise, de uma perda. Você pode escolher agora. Escolher parar por um instante, respirar e lembrar que por trás de tudo o que acontece, você ainda está aqui, inteiro, presente, consciente e sem precisar de mais nada para ser completo, porque você é. E isso já é o bastante. A maioria das pessoas acha que o despertar espiritual é um evento grandioso, algo que acontece num retiro no alto da montanha ou durante uma grande crise existencial. Mas o verdadeiro despertar acontece no simples. Acontece quando você lava a louça com presença, quando você sente a água tocando suas mãos sem pressa de acabar. Acontece quando você anda até o portão e, em vez de se perder nos pensamentos, você repara no céu, escuta os sons da rua, sente o vento. É ali, no que parece não ter importância, que a consciência se revela. Mas o mundo de hoje não nos convida a isso. O mundo nos treina a correr, a preencher cada segundo com estímulo, a responder mensagens enquanto esperamos o elevador, a abrir o celular no meio do almoço, a pensar no que vem depois, enquanto o agora ainda está vivo. Só que essa correria tem um custo. A gente perde o portal. Porque esse espaço vazio entre uma atividade e outra é um presente. É um portal silencioso para voltar para casa, para sair da mente e aterrissar no corpo. Mas em vez de entrar, a gente pula por cima. E é por isso que tanta gente vive cansada, ansiosa, desconectada, porque trocou a presença por distração. Trocou o silêncio por ruído. Trocou o sentir por sobreviver no automático. E olha, eu sei que às vezes parece difícil, porque o cotidiano exige, pressiona, cobra, mas é justamente no cotidiano que o desafio se torna mais valioso. Estar presente enquanto tudo está calmo é fácil, mas e no trânsito? E na fila do mercado? E quando o Wi-Fi cai e você está com pressa? Ali é que a coisa acontece. É ali que você tem a chance de respirar fundo e perceber que você pode escolher. Pode escolher não reagir. Pode escolher não cair na velha história mental. Pode escolher apenas estar. Só isso já muda a sua vibração. E quando você muda, o mundo responde. Você começa a perceber que a vida não está te atacando. Ela está te convidando. Convidando para um novo jeito de existir. Mais leve, mais lúcido, mais verdadeiro. Mas para isso, você precisa estar disposto a perder o vício do movimento constante. Tem gente que acha que está vivendo, mas na verdade está só correndo de si mesmo. Tem medo do vazio, medo do silêncio,
medo de parar e se escutar, mas o vazio não é inimigo. Ele é o início da paz. É no silêncio que a consciência cresce. É ali que você percebe que não precisa preencher tudo, que não precisa estar ocupado o tempo todo para ter valor. Você já é valioso. A sua presença já é o bastante. Então, que tal começar a praticar isso agora? Na próxima vez que estiver esperando, não pegue o celular, não fuja, só respira. Olhe ao redor, sente os pés no chão, percebe que você está vivo. E isso é tudo. Não subestime esses pequenos momentos. Eles são grandes mestres disfarçados de rotina. Eles te chamam para viver com mais consciência, para sair do piloto automático, para voltar a sentir, a saborear, a ouvir. E quando você começa a viver assim, até as tarefas mais simples ganham brilho. O café da manhã vira um ritual, o banho vira um reencontro, a caminhada até a padaria vira uma meditação e a vida deixa de ser um fardo e vira um fluxo, um presente, uma dança entre o ser e o momento. Você não precisa mudar de cidade, de carreira, nem de roupa. Só precisa mudar de postura interna. Estar aqui, pleno, presente. Porque no fundo, o agora é tudo o que você tem. E é exatamente aí que a vida te encontra. A gente aprendeu que esperar é perda de tempo, que é um atraso, uma pausa forçada, um obstáculo entre o agora e aquilo que a gente quer alcançar. Mas Eckhart Tolle nos convida a olhar de outro jeito, a transformar a espera em presença. Porque não é sobre o que você está esperando, é sobre quem você é enquanto espera. Olha que profundo isso. Você pode esperar de duas formas. Pode esperar como quem está irritado, entediado, impaciente, contando os minutos para aquilo acabar. Ou pode esperar com consciência, com atenção, com presença. Pode transformar aquele tempo morto em tempo vivo. Porque estar presente não tem a ver com o que você está fazendo. Tem a ver com a qualidade de presença que você coloca em cada momento. Tolle fala de uma espera diferente, uma espera viva, desperta. Ele cita uma metáfora poderosa que vem dos evangelhos, os servos que ficam atentos, vigiando, porque o noivo pode chegar a qualquer instante. Essa imagem diz tudo. Não é uma espera ansiosa, é uma espera tranquila, cheia de presença, de silêncio, de entrega. Não tem tensão, tem prontidão. É como quem não precisa correr, porque já está pronto, já está inteiro. Você já experimentou isso? Ficar em silêncio, só observando, sem tentar ocupar o tempo, só sentindo o tempo, habitando o agora como se ele fosse sagrado. Essa é a verdadeira espera. E olha, não é fácil, porque o mundo ensina ao contrário. A gente aprendeu que tempo é dinheiro, que ficar parado é ser improdutivo, que se você não estiver fazendo algo útil, está perdendo tempo. Mas isso é ilusão. O momento presente é sempre útil. Mesmo quando você não está fazendo nada. Aliás, principalmente quando você não está fazendo nada. É no espaço entre as ações que a alma respira. É quando você para, que você escuta. A intuição não fala no meio do barulho. Ela sussurra quando tudo silencia. Por isso, da próxima vez que você estiver esperando, numa fila, no trânsito, no consultório, perceba, ali tem uma chance de se reconectar, de voltar para casa. Em vez de pegar o celular, respira, olha ao redor,
Sente o seu corpo. Percebe os sons. Sente o agora. A mente vai tentar dizer que esse momento é inútil, mas é mentira. Esse momento é um treino. Treino para sua alma lembrar quem ela é. Treino para sair do piloto automático. Treino para acessar o silêncio interior, que é onde tudo começa. Esperar pode ser oração, pode ser meditação, pode ser contato com algo muito maior do que você. Mas para isso, você precisa estar lá de verdade. Não dá para estar lá com o corpo e estar em outro lugar com a mente. A presença inteira, ou não é. E o mais bonito é que, quando você aprende a esperar assim, a vida para de parecer tão pesada. Você não fica mais pulando de desejo em desejo, de frustração em frustração. Você começa a habitar um estado de paz, que não depende do que acontece, mas do como você está por dentro. Você pode estar esperando uma resposta, um emprego, um amor, uma solução. Mas quando a espera vira presença, você não sofre mais com a ausência. Você sabe que tudo chega na hora certa. E enquanto não chega, você não está parado. Você está sendo, está vivendo, está respirando com o coração desperto. Essa é a arte de esperar. Não como quem está contando os segundos, mas como quem já entendeu que o agora é o próprio milagre. Ninguém gosta de esperar ouvindo aquela musiquinha do atendimento telefônico. Você liga, ouve a gravação automática e dali a pouco começa o show mental. Que absurdo! Já estou há 10 minutos aqui. Que falta de respeito! Meu tempo vale muito mais do que isso. A gente conhece bem essa história, né? Mas o que quase ninguém percebe é que nesse exato momento está acontecendo um convite. Um convite silencioso, escondido por trás da impaciência. Um chamado discreto, mas poderoso, para você voltar para si. Porque quando tudo para do lado de fora, é aí que a consciência pode despertar do lado de dentro. Mas a maioria prefere fugir. A mente quer acelerar o tempo, quer pular o agora e chegar direto no resultado. Ela não sabe lidar com o intervalo, com a pausa, com o nada acontecendo. Mas é justamente aí, quando não tem nada para fazer, que você pode escolher ser. Pode escolher respirar fundo. Pode escolher observar a mente que reclama e não ir atrás dela. Pode escolher perceber que existe algo em você que não se irrita, que não se apressa, que não quer nada, só está. Esse algo é você em estado de presença. E ele sempre esteve aí, mas você só consegue tocá-lo quando para de fugir do incômodo. Sabe aquele aperto no peito que aparece quando o dia não sai como você queria? Sabe aquela sensação de que está tudo travado, que as coisas não andam? Pois é, ali também tem um convite. Um convite para você encarar o momento e não tentar escapar dele. Porque a vida real não está no que você planejou, está no que é. E quando você aceita o que é, sem tentar mudar, controlar, acelerar, você se conecta com a parte mais sábia que existe em você, a consciência. E a consciência não tem pressa. Ela não mede o valor das coisas pelo tempo que demoram. Ela não se desespera com o silêncio. Ela não grita dentro da sua cabeça. Ela observa. Ela acolhe. Ela simplesmente é. E quando você começa a viver a partir dessa consciência, até os incômodos mudam de cor. Aquela fila longa deixa de ser castigo e vira um momento de treino da sua presença.
Aquela ligação demorada deixa de ser motivo de raiva e vira uma chance de você perceber como anda a sua mente. Porque a verdade é essa: os incômodos revelam onde a gente ainda não despertou. Revelam os pontos onde a mente ainda domina, onde o ego ainda quer controlar tudo. Mas quando você aceita o incômodo como um espelho, você para de lutar contra a vida e começa a crescer com ela. Isso não é fraqueza, é poder. É ter coragem de encarar o desconforto sem se entregar para ele. É estar no meio do caos e ainda assim escolher a paz. Não porque tudo se resolveu, mas porque você se lembrou de quem você é. Você não é a frustração. Você não é a impaciência. Você não é o pensamento que grita, "Eu não aguento mais". Você é aquele que percebe tudo isso. Você é a consciência que observa o teatro. E essa observação muda tudo. Porque quando você para de acreditar em tudo o que pensa, você fica livre. Livre para esperar. Livre para não reagir. Livre para simplesmente viver, sem tanta resistência. A vida tem seus próprios ritmos. E às vezes ela te desacelera de propósito. Não para te castigar, mas para te ensinar. Ensinar que o agora é o único lugar onde você pode ser de verdade. E que mesmo quando nada acontece, muita coisa está acontecendo dentro de você. Então, da próxima vez que o incômodo aparecer, antes de reclamar, respira, olha para dentro e pergunta: o que esse momento quer me mostrar? Tem horas na vida que a gente simplesmente esquece de si. Tá ali, andando, falando, resolvendo, discutindo, correndo, mas por dentro parece que ninguém tá em casa. É como se o corpo tivesse no piloto automático e a consciência tivesse tirado férias. E aí, um dia, do nada, vem aquele estalo. Você para, olha ao redor e sente: caramba, eu estava completamente perdido em mim mesmo. Essa percepção, esse momento em que você se pega lembrando de si, é o início da autorrecordação. Gurdjieff falava disso com muita sabedoria. Ele dizia que a maioria das pessoas vive dormindo, mesmo de olhos abertos. Vivem identificadas com os pensamentos, com os papéis que assumem, com as emoções que as dominam. Mas viver assim é viver como marionete do próprio inconsciente. A verdadeira liberdade começa quando você se vê. Quando você, mesmo no meio do caos, se lembra: eu não sou essa raiva. Eu não sou esse papel que estou representando agora. Eu não sou essa ansiedade que está me apertando o peito. Eu sou. Eu apenas sou. Esse gesto de lembrar, esse instante em que você se vê de fora, mas ao mesmo tempo se sente inteiro por dentro, é sutil, mas transforma tudo. Tolle também fala disso. Ele chama de pequenas pausas. Momentos em que você interrompe o fluxo hipnótico da mente e só é. Sem fazer, sem pensar, sem tentar mudar nada. Só senta, respira e sente o eu sou. É simples assim. Mas o ego vai tentar complicar. Vai dizer que você está perdendo tempo. Vai te empurrar de volta para o fazer, para o resolver, para o reagir. Porque ele tem pavor desse espaço. O silêncio interno é uma ameaça para o ego, porque no silêncio ele desaparece. E o que fica é a sua essência. Esse estado de presença não é vazio, é pleno.
É como se o mundo continuasse girando lá fora, mas por dentro algo parasse. Algo profundo, vivo, consciente. Nesse momento, você não está representando nenhum personagem. Você não é o profissional tentando dar conta, não é o filho, o pai, a amiga, o parceiro. Você é só você. Presença pura, sem forma, sem nome, sem história. E isso, meu amigo, minha amiga, é liberdade. É como se você, pela primeira vez no dia, respirasse com a alma. E olha, isso pode acontecer nas situações mais simples. No meio de uma conversa, durante um banho, durante um intervalo no trabalho, quando você fecha os olhos por um minuto. Não precisa de ritual, só precisa de honestidade. Você está disposto a lembrar de si? Está disposto a parar de se esconder atrás dos pensamentos? Está disposto a habitar seu próprio corpo, sua própria respiração, sua própria presença? Porque se tiver, a vida começa a mudar de sabor. Você não vai mais viver arrastado pela correnteza do mundo. Você vai se tornar aquele que nada por dentro, com calma, com direção e com consciência. Vai perceber que muita coisa que te irritava perde a força. Muita ansiedade que te tomava vai perdendo sentido, porque agora você sabe voltar para si, voltar para o centro. E esse voltar é o verdadeiro despertar. Não é um estado permanente, não no início. Mas quanto mais você pratica, mais fácil fica. Mais rápido você percebe quando se perdeu. Mais natural se torna o gesto de pausar e lembrar. Lembrar de quem está por trás de tudo. Do observador silencioso. Da presença viva. Do eu sou que não precisa de explicação. Tem uma força imensa que não faz barulho nenhum. Ela não precisa gritar para ser ouvida. Não precisa se exibir para ser notada. É uma potência silenciosa, que só pode ser sentida quando todo dentro de você se aquieta. Tou chama isso de presença. E essa presença não é uma ideia, não é uma filosofia, não é mais uma teoria bonita para decorar. Ela é real. É tão real que você só consegue tocá-la quando tudo que é falso cai por terra. Quando você para de tentar controlar tudo, quando você cansa de buscar do lado de fora o que sempre esteve aí dentro. É nesse ponto, quando você solta, quando você não quer mais forçar, que ela chega. Não com fanfarra, mas com paz. Uma paz que não depende de nada. E é estranho porque, no começo, a mente não entende. Ela foi treinada para medir tudo com esforço. Para acreditar que só vale o que é conquistado na marra, com sacrifício, com suor. Mas a presença não entra por essa porta. Ela chega quando você para. Quando você simplesmente é. Sem fazer pose, sem tentar parecer espiritual, sem buscar nenhuma sensação extraordinária. Só sendo. Ali, nesse estado, tem algo que muda tudo. Porque você começa a perceber que não precisa mais empurrar a vida. Ela já tem um fluxo. Ela sabe o caminho. E quando você entra neste fluxo, as coisas começam a acontecer de outro jeito. Você não força, mas também não estagna. Você não se anula, mas também não precisa se provar o tempo todo. Você age, sim, mas sua ação vem de um lugar diferente. Ela vem do silêncio, vem da clareza,
vem da verdade. E é por isso que a presença transforma tudo. Não com esforço, mas com intensidade. É como acender uma vela em um quarto escuro. Você não precisa explicar a luz. Ela simplesmente ilumina. A presença é assim. Quando você está nela, o mundo sente. Mesmo que você não diga nada, mesmo que não faça nada grandioso, sua simples presença já carrega uma energia diferente, mais leve, mais firme, mais real. E isso começa a afetar tudo ao seu redor. Pessoas mudam de tom perto de você, situações se desenrolam sem tanta tensão. Você se sente mais inteiro, mais lúcido, mais em paz. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. E essa mudança silenciosa é a mais poderosa de todas. Porque não é um teatro, não é um papel. É quem você é quando para de ser tudo o que te ensinaram. E quanto mais você toca essa presença, mais ela se aprofunda. Ela vira um chão firme dentro de você. Um lugar onde você pode descansar, mesmo em meio ao caos. Mesmo quando as coisas não saem como o planejado. Você pode voltar para esse espaço e respirar e lembrar que você não é o problema que está tentando resolver. Você não é a emoção que está te atravessando. Você não é a voz que diz, você não dá conta. Você é aquele que observa. Você é o espaço onde tudo acontece. Você é o silêncio que não se abala. E isso, meu amigo, minha amiga, é poder de verdade. O poder de estar, de sustentar o agora, de não fugir de si. Porque é ali, nesse agora, que a vida acontece de verdade. Não nas projeções do amanhã, não nas culpas do ontem, mas aqui, no simples, no real, no ser. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.